Bom, Logo. pessoal, vou continuar aqui de onde a gente parou. Agora a gente vai ver sobre espécies tributárias, tá bom? Vamos só. Aí. Espécies tributárias. Então a gente terminou aquela questão do próprio conceito de tributo, né? A gente viu que o tributo é uma prestação que é paga compulsoriamente, em dinheiro, o pagamento sendo efetuado no meu decorrente, instituído pela lei, e que não constitui sanção de ato ilícito. É incrível, só trava quando eu começo a falar, porque antes funciona. Vocês estão bem aí, pessoal? Estão me ouvindo? Aham. Beleza. Então agora a gente vai falar sobre espécies tributárias, tá? Existe um debate doutrinário quanto. Bom, ela. Opa, tudo bem, Marcos? Dá pra ouvir? É que deu uma travada. Deu uma travada? Mano, eu não sei o que eu faço com essa internet, velho. Sério. Eu A não sei. gente? Tá horrível, horripilante. Enfim, vamos indo. Vamos tentar terminar. Vamos lá. Então, Uhum. a parte da doutrina considera ou três ou duas, algumas consideram quatro, cinco espécies. Então, a gente não tem uma unanimidade, tá? A classificação clássica seria qual? Existe existem dois e três. Então, corrente dicotômica diz que existem impostos e taxas, porque os impostos eles são a hipótese tributária que não é vinculada à atuação estatal. Então, o Estado não precisa necessariamente pegar, dispor do dinheiro do imposto para empregar naquilo, porque existe uma certa discricionariedade, porque o imposto ele de fato não tem uma finalidade. E as taxas elas são vinculadas à atuação estatal. A corrente tricotômica, ela inclui as contribuições, porque, embora os impostos não estejam vinculados à atuação estatal e as taxas estejam, as contribuições estão indiretamente vinculadas, né? Então, seria essa mais ou menos a corrente. Então, pode ser dicotômica ou tricotômica, existe essa diferença, né? Tanto impostos, taxas ou impostos, taxas e contribuições. Mas isso realmente não precisa saber, só curiosidade. As espécies tributárias do CTN, aí a gente utiliza a tripartite, né? A forma tripartite. Então, um CTN em si entende que são três, tá? Aí a professora colocou um quadrinho bem interessante, ó. A administração pública cobra valor determinado, né? Aí a gente tem aqui o artigo CTN. Então, esse daqui é um valor determinado, beleza. CTN, artigo 3º. Verificar as características da exação. Trata-se de um tributo? Não, não se aplicam as regras do CTN. Então, não se trata de um tributo, não é, portanto, regido pelas regras do CTN. Sim, se trata de um tributo. Aí a gente precisa definir a natureza jurídica do tributo, pelo artigo 4º. Ó. O fato gerador é uma atividade estatal específica relacionada ao contribuinte? Não. Se não for, aí é imposto. Né? Por quê? Porque não existe essa especificidade. Né? O fato gerador do, do contribuinte, enfim, por exemplo, do imposto de renda é auferir renda. Não tem uma especificidade, né? Não é auferir renda para determinada coisa. Não é tão somente auferir renda. Então, artigo 5º, não. Se não tiver, então é imposto. Se sim, aí, a atividade é o exercício do poder de polícia ou a prestação ou disponibilização de serviço público? Se sim, aí é uma taxa, que nem a gente viu. Se não, a atividade é uma obra da qual decorra valorização imobiliária? Se sim, é contribuição de melhoria. Se não, a exação é inconstitucional e não pode ser cobrada. Tudo bem? Então, se a gente não sabe, se o fato gerador é uma atividade que não for específica, estatal não específica, perdão, o fato gerador não é uma atividade estatal específica, aí é imposto. Se for, e é a atividade de exercício do poder de polícia ou a prestação de serviço público, é uma taxa. Se não for, aí vai ser atividade
é uma obra do qual decorre a valorização imobiliária. Aí sim é uma contribuição de melhoria. Qualquer coisa que não for, vai ser inconstitucional. Tudo bem? Então, são essas as espécies tributárias elencadas pelo CTN. Essas três: tripartite, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Certo? Aí, então, estão aqui ó, as hipóteses tributárias, tanto no CTN quanto na Constituição. Tá? Porém, o próprio capítulo do Sistema Tributário Nacional prevê outras figuras, por exemplo, empréstimos compulsórios no 148, contribuições sociais no 149 e as contribuições no 149A, tá? O fato de o rol do 145 ser tripartite não significa que outras espécies não existam, mas sim que são apenas essas espécies que todos os entes podem instituir. Isso é muito importante, tá? Então, todos os entes, todos, podem instituir impostos, podem instituir taxas e contribuições de melhoria, tá? Não é exclusivo de um determinado ente. Agora, os outros tipos de tributos, às vezes eles são espécies que um dos entes não pode instituir, tudo bem? Mas a gente vai se focar, pessoal, nesse primeiro bimestre, é só ao tripartite, só impostos, taxas e contribuições de melhoria, tudo bem? Vamos lá. O STF, ele entende que são classificadas como impostos, taxas, contribuições que podem ser como de melhoria, para fiscais, que são sociais, de seguridade social, outras de seguridade social, sociais gerais, contribuições para sociais gerais, especiais, tem um monte, de intervenção no domínio econômico e corporativas. E também constituem ainda espécies tributárias e empréstimos compulsórios. Então, para o STF, ele entende que são impostos, taxas, contribuições, aí dentro das contribuições nós temos as sociais e as de melhorias e outras, né? Mas impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios. É isso que o STF entende. Então, o STF entende que tem 4. Se cair na prova, quantas espécies tributárias o STF entende que existem? São 4, tá? Incluem ainda os empréstimos compulsórios, tá bom? Agora a gente vai ver mais se o CTN, se falar, se cair na prova, o CTN e a Constituição entendem como? É tripartite. Impostos, taxas e as contribuições de melhoria. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Então, pessoal. Ó, só um momento. Agora a gente vai falar dos tributos em espécie. Né? O que são tributos? A gente viu no artigo 3º do CTN. O que é imposto? Começando com o que muita gente já entende bastante o que é. Imposto. O que é o imposto? Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerado uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Tá? Então, o Estado, independe de uma atuação do Estado, ele vai cobrar imposto independentemente se ele atuou. Quem geralmente atua no fato gerador é justamente o contribuinte, né? Quem atua. Essa atividade é do contribuinte, tá? Qual que é a justificação dos impostos? Seria a capacidade contributiva. Então, quem ganha mais, paga mais. Esse, por exemplo, é o imposto de renda. Por que cobrar imposto de quem ofere renda? Porque quem ofere renda demonstra capacidade de contribuir para os gastos coletivos. Aí ela deu exemplo, né? Seria admissível um tributo sobre janelas? Hoje não, mas antigamente se havia um tributo sobre até o número de janelas que uma pessoa tinha, né? Então, imposto é graduado pela lei conforme a capacidade contributiva, tá? Então, existe um imposto que é por lei, como a gente já viu, todos os tributos são instituídos em lei, e existe essa diferença, quem paga mais é cobrado, quem consegue pagar mais, realmente pagará mais, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. E também a evidência do primado da lei, proibição de analogia gravosa, tá? Então, os impostos serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, tá? Então, você sempre que for possível, os impostos eles vão ser graduados conforme a capacidade contributiva, tá? Se uma pessoa ofere maior renda, ele pagará mais imposto de renda, tudo bem? Aí nós temos a classificação. Essa classificação, pessoal, é talvez a parte mais importante da prova, tá? Não tem que falar. É assim,
a classificação de impostos, que são, com certeza, a espécie tributária que mais vai cair na nossa prova, sem sombra de dúvida. Então, vamos lá. Eu vou deixar essa classificação por último, tá, pessoal? Vamos falar de impostos, terminar de falar de impostos por último, porque aí a gente vai fazer uma tabelinha, nós juntos, que vai ajudar bastante, tá bom? Vamos lá, aqui tem várias coisas, mas a gente vai com cautela, vai com cuidado, tá? Beleza? Tá. A gente vai então para as taxas, tá? Vamos pular? Não, a gente vai voltar, mas depois a gente volta, né? No final a gente volta. Taxas. O que são taxas? As taxas são cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, tá? Os impostos, eles têm competência. Alguns impostos são cobrados pelo estado, por exemplo. A exemplo do ICMS, do ITCT, do ITCMD, esses são impostos cobrados pelo estado. Outros pela União, ITR, o IR, pelos municípios, ISSQN, tudo bem? O IPTU, mas as taxas, elas podem ser cobradas por todos. E cada ente federativo terá uma taxa específica, tá? Como você sabe para cobrar? Então, no âmbito de suas respectivas atribuições, e tem como fato gerador, olha, gravem bem, o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, nós temos que o fato gerador seria justamente o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível. Então, para o serviço público, será efetivo ou potencial e específico e divisível, tá? Então, você pode ter algo efetivo, específico e divisível, você pode ter algo potencial, específico e divisível, mas você não pode ter algo efetivo e potencial ou efetivo e potencial, específico ou divisível. Não, tem que ser. Aqui eles têm que ser diferentes, obrigatoriamente, e aqui eles têm que vir juntos. Não pode haver essa indivisibilidade ou inespecificidade, tá? É necessário. Tudo bem? Preço público, que é uma tarifa, ela é cobrada em virtude do contrato. As tarifas, elas não são taxas, tá bom, pessoal? Elas são diferentes. Existe uma determinada diferença, tá? Geralmente porque essas tarifas, elas não são compulsórias, tá? Ou porque são cobradas em virtude de contrato. Essa é a maior diferença. O contrato gera uma tarifa. A taxa, ela é vinda da lei. Ela tem a utilização por força de lei, tudo bem? Você não é obrigado a contratar, mas você é obrigado você é taxado, você é obrigado a pagar uma taxa por causa da lei, imposição legal, tá? Então, utilização do serviço não é compulsória, ou não o é por força de lei. Ou seja, pessoal, a utilização do serviço, beleza, ela não é compulsória. Você pode ou não acionar a justiça. Entretanto, se você acionar a justiça, você vai ter que adiantar custas processuais. Por quê? Porque a própria lei, o Código Processual Civil, por exemplo, ele vai estabelecer que para você, que é um dos requisitos você comprovar as custas, o adiantamento de custas iniciais, tudo bem? Então, é necessário. Essa taxa, essa cobrança das custas é uma taxa, e ela é cobrada em virtude da lei. Por exemplo, a consularização de documentos. Por que se cobra taxa? Porque alguém individualmente, olha, isso é muito importante, individualmente deu causa a um gasto público. Essa palavra individualmente é excepcional e ela cabe, ela é talvez a palavra mais importante para taxa, a palavra individual. A gente já vai ver o porquê, tá? A compulsoriedade da taxa independe de manifestação de vontade. Então, a taxa, ela é compulsória, ela não depende da manifestação de vontade. Ou seja, teve uma discussão se o serviço de água e esgoto seria taxa ou tarifa. O STF entendeu que tem natureza de taxa, de tarifa ou preço público, porque você não pode dividir, você não pode individualizar essa cobrança, tá? Então, o STF entendeu que a cobrança pela prestação de serviços de água e esgoto tem natureza de tarifa, preço público, de forma que não se aplica o regime jurídico tributário das taxas de serviço público, tá? Então, justamente porque você não sabe quem irá utilizar aquele serviço de água e esgoto. Você não sabe quantas pessoas utilizarão
exatamente quem irá utilizar, tudo bem? Você não consegue individualizar, que é a palavra mais importante para as taxas, tá bom? E o pedágio? O pedágio, ele também é tarifa. Por quê? Porque não há compulsoriedade legal, tá? Então, a tarifa, ela é tributo. Tributo é instituído em lei e ele é compulsório, tudo bem? Então, existe, um preço, o pedágio, ele é um preço público, é uma tarifa, porque não é compulsório. Existe, por exemplo, uma via que é mais afastada, que você passa sem pagar um tributo, ou deveria existir, né? Mas essa existência dessa via não é critério, tá? Não, é, se existe ou não, não é um critério. O critério é que o pedágio em si, ele seria uma tarifa, tá bom? Entendida essa diferença de tarifa e taxa, o Estado ele só pode cobrar uma taxa como contraprestação pelo serviço prestado. O Estado em si presta um serviço e, portanto, ele te paga, ele te cobra uma taxa, tá? Então, e aqui, ó, muito importante, só poderá cobrar uma taxa se o Estado conseguir identificar quem foi beneficiado por aquele serviço. Perfeito? Essa individualização. Beleza? Competência para criar taxas. A competência para a instituição de taxas deriva da competência administrativa, ou seja, é necessário observar a repartição constitucional de competências. Então, tem competências da União, tem competências dos do Distrito Federal, dos estados, do município. Aí você vai observar, você tem que observar de quem que é aquela determinada competência, de quem que é aquela determinada taxa. Por exemplo, uma taxa cobrada do licenciamento do veículo. É uma taxa que ela vai ter qual tipo de competência? Eu vejo, ao meu ver, porque o licenciamento você paga ao Detran, o Detran é estadual, assim como o IPVA é estadual. Então, eu imagino que a incompetência dessa taxa de licenciamento seria de alteração dos status, tá? Então, é necessário você observar essa repartição constitucional de competências. Qual que é a base de cálculo? Aqui, ó. A base de cálculo o caráter contraprestacional da base de cálculo das taxas é o sinalagma, tá? Essa é a base de cálculo. O custo da taxa deve estar limitado ao custo da atividade estatal provocada pelo contribuinte. Então, se a atividade estatal for muito custosa, realmente muito, o Estado empenha muito esforço para aquela determinada coisa, para aquele determinado serviço, aí sim a taxa será maior, tá? Terá uma base de cálculo maior, tá? Mas as taxas, ó, por vedação constitucional, elas não poderão ter base de cálculo própria de impostos, tá? Por vedação realmente constitucional. Então, essa base de cálculo, ela não pode ser igual, mas ela vai depender daquele determinado ato, daquele determinado fato. Tudo bem? Ela não é igual ao dos impostos. Agora a gente vai falar do próprio poder de polícia. O que é o poder de polícia, tá? O poder de polícia, vou pular aqui. Aqui são letra da lei, se vocês quiserem ler depois, não tem problema. O poder de polícia, ele deve ser efetivamente exercido para a cobrança da taxa, não se atribuindo a possibilidade de taxa por exercício potencial de poder de polícia. Isso é muito importante. A gente viu que para a prestação do serviço público pode ser tanto efetivo quanto potencial. É isso que indica o artigo 145. Né? É isso que indicava aquele artigo que a gente viu aqui, ó, o 77, tá? É isso que indica. É a questão, ó, o exercício regular do poder de polícia, não é o exercício potencial, não é o exercício efetivo, é o exercício regular do poder de polícia. Então, ele sempre será efetivo, independente da situação. É sempre o exercício efetivo do poder de polícia, tá bom? Então, sempre efetivamente exercido. Não existe potencial de poder de polícia, tá? Prevenir e obstar ao desenvolvimento de atividades particulares contrárias aos interesses sociais. Essa é a definição. O poder de polícia, ele tem como intuito prevenir e obstar ao desenvolvimento de atividades particulares contrárias aos interesses sociais. Por exemplo, pessoal, a taxa de avaliação in loco das instituições de educação e cursos de graduação, a taxa de licenciamento anual de veículo, a taxa de controle e fiscalização ambiental, tudo bem? Então, essas taxas, elas provém do poder de polícia, não tem que pagar, não tem que decorar quais são essas taxas, tá? Aqui são exemplos de taxas de poder de polícia, tá? Então, esse o diálogo que a gente vai traçar. É aquele que vem prevenir e obstar ao desenvolvimento de atividades particulares, então, particulares, de uma pessoa,
que seja contrário ao interesse social. Não associem poder de polícia com... aqui faltou uma coisinha, depois eu vou complementar. Poder de polícia com a polícia em si, né? A polícia, embora ela tenha muita questão, muita peculiaridade, tenha esse nome, poder de polícia, não é exclusiva, não é exclusividade da polícia o poder de polícia, tá? Por quê? Porque é atividade da administração pública que, limitando ao direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes e assim por diante. Tudo bem? Então, é uma atividade da administração pública, não é apenas atividade policial, é uma atividade da própria administração pública. A polícia em si é um exemplo de poder de polícia, mas não é o único. Tudo bem? Aí tem esses outros exemplos de taxas. Agora a gente vai falar do serviço público. A gente viu, poder de polícia efetivo, sempre vai ser efetivamente utilizado. Serviço público pode tanto ser efetivo quanto potencial. Ou seja, aqui, ó, 145.2, taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Efetiva ou potencial, gravem isso, pessoal. É efetivo ou potencial, específico e divisível, tá? Específico e divisível, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Prestados ao contribuinte, efetivamente. Postos à sua disposição, potencial. Simples assim, tá? Então, vamos ver. Opa, aqui, o ele aqui tá antigo, hein? Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se utilizados pelo contribuinte efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título, potencialmente quando, sendo de utilização compulsória, então você é obrigado a utilizar, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Tudo bem? Então, por exemplo, pessoal, o exemplo claro do efetivo e do potencial. O potencial seria as custas judiciais, tá? A taxa de custas judiciais. Você não é obrigado a entrar na justiça, tá? Mas, se você entrou na justiça, você tem que ver, você tem que perceber que, ao entrar na justiça, você tem que pagar os custos. Não é uma hipótese, não é uma faculdade, é obrigatoriedade, é uma compulsoriedade. Você precisa pagar as custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Tudo bem? Então, efetivamente, você pagou as custas judiciais, porque você usufruiu a qualquer título do Poder Judiciário. Potencialmente, seria a própria questão que a professora deu nas aulas, né? A questão dos garis, né? Os garis, eles prestam um serviço de limpeza, né? E se você fala, eu não quero pagar essa taxa de limpeza porque eu não utilizo. Não, ela é posta em potencial, você potencialmente pode utilizá-la. Não é que você separa o seu lixo perfeitamente e você não vai pagar uma taxa. Você vai pagar essa taxa justamente pelo potencial dela. Tudo bem? Beleza. Específicos, potencialmente, então, específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, então, destacadas, tá? Existe essa possibilidade de você separá-las e de você identificá-las, tá? Não é separá-las, é identificá-las, tá? E divisíveis quando são suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um de seus usuários. Aqui tem uma definição melhor do que é específico e do que é divisível. Específico, então, a possibilidade de o serviço ser medido em unidades. Por exemplo, emissão de documento. Para cada emissão, cobra-se uma taxa. Você emite um documento, cobra-se uma taxa. Emite 2 documentos, cobra-se 2 taxas. Essas taxas podem ser diferentes, podem ser iguais. Tudo bem? Existe essa especificidade. A divisibilidade, os serviços a serem remunerados por taxa devem ser imputáveis ao contribuinte. Então, você precisa individualizar aquela taxa. O contribuinte, ele precisa ser aquele que realmente se utilizou daqueles serviços, tudo bem? Aquele que realmente contribuiu vai ser imputado a ele uma taxa, tudo bem? Então, emissão de documento. A emissão é feita no interesse de um contribuinte, a parte da coletividade. Então, pessoal, mesmo que seja uma coletividade, se a gente fala de coletividade, a gente não está falando de taxa, tá?
Porque a taxa, ela precisa ser, pelo menos aqui para o serviço público, ela precisa ser divisível. Você precisa indicar quem está contribuindo, tudo bem? O serviço público que gerar a cobrança de uma taxa terá que ser específico e divisível, ou seja, deverá ser possível identificar o contribuinte e o valor a ser pago. Tudo bem? Exemplo, a taxa de iluminação pública. O legislador pretendia cobrar a taxa dos moradores da rua beneficiada. A jurisprudência falou que não existe divisibilidade do serviço prestado. Como que vocês vai saber quem está sendo beneficiado por aquela rua iluminada? Né? Então, a jurisprudência vetou o serviço, pela súmula vinculante 41, o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Tá? Então, mediante taxa não é. Aí, o constituinte derivado, então, ele alterou a Constituição pelo artigo 149A e colocou que os municípios, o Distrito Federal, poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública. E aqui, essa parte aqui, ó, de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no artigo 150, 1 e 3, que é quanto à anterioridade, essa redação foi trazida pela reforma tributária, tá? Então, a própria reforma, então, é um pouquinho diferente, ela é um pouquinho diferente, ela trouxe justamente essa como que é o nome, como que eu posso falar? Essa diferença, essa modificação constitucional, tudo bem? Então, competência em matéria de taxas, a competência anexa. A competência para a instituição de taxas deriva da... Opa, essa daqui já foi, né? Essa daqui já falamos. Exemplos de taxas, pessoal. Taxas do registro do comércio perante as juntas comerciais. Isso é uma taxa pelo serviço prestado, pelo registro. Taxa de recolhimento de lixo domiciliar. Esse aqui é até potencial, ou efetivo ou potencial. Taxas judiciais. Taxa de utilização do mercante. Aí é instituído até por lei. Tá? Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Aqui no efetivo ou potencial. Eu deixei para falar depois. O efetivo é aquele realmente utilizado, que veio a ser utilizado. O potencial é que, embora não utilizado, ele está lá. Tá? Ele está lá pronto para ser utilizado efetivamente. Ele está lá disponibilizado pelo Estado. Tá? Então, precisa ser ou efetivo ou potencial, mas precisa ser específico e divisível, tá bom? Não é efetivo e potencial, não é específico ou divisível. É específico e divisível, efetivo ou potencial. Tudo bem? Aí a gente tem agora umas decisões do STF sobre essas taxas, tá? São várias decisõmas, tá? Por exemplo, a súmula vinculante 29, que essa daqui caiu numa das questõezinhas que ela trouxe nos papeizinhos, né? Então, é constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Aqui, a gente tinha, acho que é o artigo 76, parágrafo único, salvo engano, que é do CTN, que ele estabelecia que não pode haver o cálculo do valor da taxa, ele não pode ter ele não pode ser igual à base de cálculo de um determinado imposto, tá? Aqui, essa súmula vinculante, ela colocou que é constitucional se, no cálculo do valor da taxa, for um ou mais elementos da base de cálculo de um imposto. Não toda a base de cálculo. Realmente, toda a base de cálculo não pode. O valor da taxa não pode ser toda a base de cálculo de um imposto. Mas determinados elementos, sim. Tudo bem? Então, um ou mais elementos. Não todos, não são todos, um ou mais. Aí, até onde que vai esse mais? Eu não sei. Aí, realmente, é um caso para julgar o próprio... Iria provavelmente para o STF julgar, tá? Tema 44, o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, a gente acabou de falar. Tema 146, a taxa cobrada em razão do serviço de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o artigo 145, 2 da Constituição Federal. Então, essa taxa não mais
não pode ser cobrado, tá? Essa daqui, ó, que é justamente aqui, ó, razão de serviço de conservação e limpeza. Hoje a gente tem monitoramento para segurança e preservação, não de conservação e limpeza, tá? O próprio STF entendeu que não que não pode ser. O próximo tema, 721, são inconstitucionais a instituição e cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês, guia de recolhimento de tributos. O tema 261 é inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica. E a súmula vinculante 19, e assim por diante, pessoal. Esses daqui são, assim, leitura complementar, não precisa decorar essas súmulas. Eu imagino que seja só para a gente entender que existem, tá? Aí, essa foi a questão do OAB que a professora deu, né, que eu já falei, que esse José aqui, ele faz o uso de um processo caseiro de transformação de lixo orgânico em adubo. E o lixo reciclável, ele leva para um lugar. Ele realmente faz a reciclagem, então ele não tem lixo. Quando os lixeiros passam na casa dele, eles veem que não tem lixo, então eles simplesmente vão embora. Ele, o José, ele pensou, olha, eu vou pedir para que eu não seja taxado pela cobrança desse serviço, porque eu não uso, eu não utilizo. Mas não, a taxa, a cobrança é devida porque o serviço está potencialmente sendo colocado à disposição do contribuinte, tá? Então, a taxa, ela pode ser cobrada potencialmente. Agora, se fosse quanto ao exercício do poder de polícia, aí não. Aí você só paga o poder de polícia se efetivamente utilizado. Não existe poder de polícia potencial. Tudo bem? Vamos terminar aqui com contribuição de melhoria, aí depois a gente fala um pouco da reforma tributária e a gente depois volta lá nos impostos, que são a parte mais importante da nossa matéria. Vamos lá, pessoal. Qual que é a justificativa das contribuições de melhoria? Por que você vai cobrar uma contribuição de melhoria, sendo que, qual que é o sentido dela, né? Qual que é realmente o porquê? Por que você vai cobrar? Bom, porque um grupo específico destacável da coletividade geral beneficia-se da obra. Então, você vai cobrar essa contribuição de melhoria de um grupo específico, tá? Então, é um grupo específico que vai se beneficiar. Então, exemplo, o município, perdão, ele vai construir um metrô na Zona 4. Pensem comigo, pessoal. Se ele vai construir um metrô na Zona 4, você vai ter que todos os prédios ao redor desse metrô vão ser valorizados. Porque quem que não gostaria de morar perto de um metrô? Tudo bem? Então, seria esse o motivo que enseja o pagamento da contribuição de melhoria. Esse seja a cobrança. Tudo bem? Então, se a contribuição se justifica pelo benefício causado por obra pública a certos particulares, faz sentido que seu montante se limite ao valor total da obra e ao benefício individual de cada particular. Tudo bem? Então, o valor cobrado pela contribuição de melhoria vai ser o valor total da obra e existe um limite também particular, que cada indivíduo vai ter que pagar, tudo bem? Então, por exemplo, o valor total da obra foi 1 milhão. Cada indivíduo vai ter que, e serão, vamos facilitar as contas, serão 1 milhão de indivíduos que serão beneficiados. Pensem comigo, se o valor da obra vai ser 1 milhão e 1 milhão de indivíduos vão ser beneficiados, cada um vai pagar R$ 1, tudo bem? Será o limite, o benefício individual de cada particular. Mas é claro que a gente precisa observar, pessoal, que a gente sempre tem aquela questão, tá? Sempre tem aquela possibilidade, porque o tributo em si, né, da capacidade, né, tributária. Mas a gente não vai falar muito dessa questão, porque a gente não precisa sopesar essa situação. É só saber que existe, né? Que o valor total será o valor da obra. E o limite total vai ser o limite da obra. E o limite pessoal, individual, vai ser o acréscimo do valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Tudo bem? Cada imóvel vai ter um acréscimo de valor. Beleza, pessoal? Então, apesar de ambas... Agora, quanto à taxa contra contribuição de melhoria. Apesar de ambas se justificarem no sinalagma, contribuições de melhoria não se confundem com a taxa, tá? Aqui a gente tem as taxas e a contribuição de melhoria, tá?
Perdão, aqui são a contribuição de melhoria, aqui é a taxa. Da direita é a taxa, da esquerda é a contribuição de melhoria. Hipótese tributária da contribuição de melhoria. Obra que cause valorização imobiliária. Hipótese tributária da taxa. Exercício de poder de polícia ou prestação de serviço público específico e divisível. Grau de vinculação à atividade estatal é indireta. Grau de vinculação à atividade estatal é direta quanto às taxas. E quanto à contribuição de melhoria, seleciona-se um grupo de contribuintes vinculado à atividade estatal. Então, tem um grupo de contribuintes. Aqui, nas taxas, um contribuinte em específico, individual, especificamente, que se pode atribuir à atividade estatal. Então, tem três diferenças, pessoal. A hipótese tributária, que na contribuição de melhoria é essa obra que vai causar essa valorização imobiliária. A hipótese tributária da taxa seria esse exercício de poder de polícia ou prestação de serviço público específico e divisível. Outra diferença é o grau de vinculação. Nas contribuições de melhoria seria indireta e nas taxas seria direta. E depois, por último, é quem realmente irá pagar. Quem pagará? O grupo que foi beneficiado pelaquela valorização imobiliária vai pagar a contribuição de melhoria, e quem individualmente, o indivíduo que acionou, que se beneficiou daquele serviço ou do poder de polícia, aí ele pagará a taxa. Tudo bem, pessoal? Aí aqui tem os requisitos da contribuição de melhoria. Isso daqui é bem... Ela nem deu direito, sabe? Só falou para ter mesmo, né? Então, a instituição de contribuição é muito mais onerosa que a da taxa. Então, a contribuição de melhoria ela é mais onerosa que a taxa, tá? Por quê? Porque ela vai ensejar um pagamento. As pessoas que forem contempladas, entre aspas, com aquela atividade, com aquela obra, elas vão ter que pagar a valorização dos imóveis dela. Então, é bem complicado, é uma taxa, é uma contribuição muito onerosa, tá? E embora você não consiga se eximir de pagar uma taxa, você consegue pleitear que você não vai ser beneficiado com aquela obra que vai causar valorização imobiliária, entenderam? Então, existe a taxa compulsória. Não é que a contribuição de melhoria não seja, mas você consegue ainda, pela contribuição de melhoria, pelo menos, você consegue ainda lutar, você consegue afirmar, mostrar para o fisco que realmente você não vai ser beneficiado com aquilo. Tudo bem? Aí tem esse estudo de caso, pessoal, assim, é mais para vocês fazerem em casa. Eu não acho que a gente vai ter tempo de fazer aqui, tá? Mas fica como tarefinha de casa aí. Agora a gente vai ver a reforma tributária. Pessoal, a doutora Areta, ela falou muito bem, tá? Existe muita questão, realmente foi bem interessante. Mas a gente vai falar só do IBS e do imposto seletivo, tá? Que foi isso que a professora colocou. Pessoal, eu preciso que vocês confirmem para mim se ela colocou IBS e CBS ou só IBS e imposto seletivo. Por favor. Se ela colocou IBS e CBS. Porque a gente vai falar só desses dois, tá? Se ela colocou só esses dois, a gente vai falar só desses dois. Tudo bem? Mas eu acho que eu vou falar do CBS também. Não custa muito. Vamos lá, pessoal. Falar aqui, então houve essa emenda, a 132 de 2023, que emendou a Constituição e trouxe a reforma tributária, tá? Novos princípios de simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação, defesa do meio ambiente e a saúde, tá? Então, houve essa simplificação tributária, que é feita pela substituição de tributos, vedação aos incentivos e benefícios fiscais, da não cumulatividade plena, que a gente vai falar também, quando a gente for ver os impostos, o princípio do destino, então o destino final do serviço prestado é quem receberá o tributo, tá? Então, não mais aquele caso do domicílio do serviço prestador, mas aqui vai ser o destino final do serviço prestado, tá bem? Pelo que a gente viu lá no ISSQN. E tem legislação única, tá? Então, uma unidade de legislação, finalmente, né? Pela Lei Complementar 214, recentíssima, né? Foi então sancionada em 16 de janeiro de 2025, ela trouxe a figura do nanoempreendedor, que são pessoas que são menores que o micro, que não emitirão a nota fiscal, que não pagará o IBS e o CBS. Tudo bem?
Aí a gente tem essa estrutura do Imposto sobre Valor Agregado, que é o IVA. O nosso vai ser o dual. Por quê? Porque você vai ter dois tipos de IVA, o da União e o dos estados e municípios. O da União se chamará CBS e ele vai unificar o PIS e o COFINS e parcialmente o IPI. Parcialmente porque o IPI ele vai continuar na Zona Franca de Manaus, tá bom? Mas o PIS e o COFINS vão embora. Vão embora. Isso começará parcialmente em 2026 e totalmente em 2027. Então, até 2027, o PIS e o COFINS já vão embora, tudo bem? Já estarão extintos, vão ser substituídos pelo CBS. E também temos o IVA da União, perdão, dos estados e municípios, que é o IBS. Aqui, o CBS significa contribuição sobre bens e serviços, IBS significa imposto sobre bens e serviços, tá? Existe uma diferença astronômica entre imposto e contribuição, tá? Porque imposto, por exemplo, ele não tem destinação, finalidade específica. O CBS, contribuição, aí tem que ver, entendeu? Aí tem uma diferença aí bem grande, tá? Então, o IBS ele vai unificar o ICMS e o ISS-QN e vai começar parcialmente em 2026 e totalmente em 2033, tudo bem? Então, ou seja, pessoal, o CBS unificará o PIS, o COFINS e parcialmente o IPI. O IBS vai unificar o ICMS e o ISS, tá bom? ICMS sendo estatal e ISS sendo municipal. PIS e COFINS são federais, tá? O IPI também. Tudo bem, pessoal? Aí tem essas questões das alíquotas, tá? Não precisa decorar, tá? Pela base ampla, isso é importante, ó. O fato gerador é a mera venda e prestação de serviço de ambos, tá? Então, venda e prestação de serviços, tá? Independente do serviço de qualquer natureza, vai ter essa unificação desses impostos, né? Dessas contribuições, ou impostos ou contribuições, né? Desse serviço prestado. Então, antes, lembra, quando a gente viu o ICMS, ele vai ser a exemplo, seria o transporte intermunicipal e interestadual. O ISS incidiria se fosse transporte dentro do mesmo município. Aqui, pessoal, vai ter a mesma coisa. Vai ser IBS para independentemente se for interestadual, intermunicipal ou dentro do mesmo município. Vai incidir o IBS. Tudo bem? Por isso que é a mera venda e prestação de serviços. É para simplificar. Às vezes vai dificultar algumas coisas, né? Mas vamos ver como que vai ser, né? Cobrado por fora e no destino, então o CBS e o IBS, tá? Com algumas alíquotas e exceções. Por exemplo, a gente tem 13 setores privilegiados que terão uma redução, tá? Do IBS e do CBS, tudo bem? Serão setor agrícola, de cesta básica, profissionais liberais, sindicatos, médicos, nutricionistas e etc. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida quanto ao CBS e IBS? Agora a gente vai falar do imposto seletivo, também chamado de imposto do pecado. Ele é imposto do pecado, pessoal, porque ele vai incidir geralmente em bens, em itens que prejudicam a saúde da pessoa, tá? Que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, tudo bem? Então ele incide sobre a produção, extração, comercialização ou importações de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, tudo bem? Então, por exemplo, incidirá sobre veículos que prejudicam o meio ambiente, né? Por exemplo, pela combustão, né? Embarcações e aeronaves, tá? Também pelo mesmo motivo. Produtos fumígenos que prejudicam a pessoa. Bebidas alcoólicas também prejudicam. Bebidas açucaradas que também prejudicam. Bebidas minerais que prejudicam o meio ambiente, porque extraídas da mineração, né? Concursos de prognósticos e fantasy sport. O fantasy sport seria os bets, né, as famigeradas bets, tá? Eu não sei o que é concurso de prognóstico, mas o fantasy sport, então as bets, vamos ter vai incidir imposto sobre as bets, né? Olha que interessante. Embora alguns estados eles tenham bets, eles fizeram bets, né? Próprias, enfim. Ô, Nath, Oi, Marquinhos. os veículos elétricos ainda, pô, eles contam? Então, os veículos elétricos é uma boa pergunta. A gente tem que vai haver uma diferença, uma redução na alíquota para veículos elétricos pelo IPVA,
tá? O IPVA vai reduzir as suas alíquotas quanto aos veículos elétricos, mas a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente for falar do IPVA, tá? Beleza. Vai ter, pela reforma tributária, vai ter sim uma diferença dessas alíquotas. Os veículos aqui são geralmente aqueles da combustão, são geralmente os a combustão, que prejudicam, em tese, prejudicam mais o meio ambiente. Em tese, eu digo porque a gente tem uma grande diferença, uma grande discussão quanto a enfim, nesse impacto ao meio ambiente. Tudo bem? Uhum. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai falar agora o que fica e o que sai, tá? Vamos bem rapidinho, essa tabelinha aqui a professora Areta colocou para nós, né? Então, o CBS, ele vai entrar. Então, essa é a contribuição sobre bens e serviços, tá? O COFINS vai embora, o IBS, ele vai entrar, o ICMS vai embora. O IPI, ele vai continuar, mas vai ter mudanças, principalmente quanto a aquela questão da Zona Franca de Manaus. O IPVA vai permanecer, mas vai ter mudanças, principalmente quanto aos veículos elétricos e afins. E também nós teremos, incidirá IPVA sobre aeronaves, tá? Antes em embarcações e aeronaves, a gente não tinha, hoje a gente vai ter tanto o IPVA quanto o ISS sobre embarcações e aeronaves. Então, vocês podem esperar que o preço de um monte de produtos, por exemplo, de passagens de avião, ficará mais caro, porque se eles vão ter que pagar IPVA e pagar o imposto seletivo, o IS, então provavelmente vão ficar muito mais caras as passagens, tá? Então, se vocês quiserem viajar, embora o dinheiro realmente seja um problema, é agora ou nunca. Ou seja, se não, vai ser nunca mesmo. Mas, beleza, pessoal. Mas isso é coisa para o futuro, tá? O futuro a Deus pertence. Vamos lá. O IPVA, então, vai mudar. O ISS vai embora, vai ser extinto, né? Porque vai ser reposto pelo IBS, o ISS e o ICMS, IBS, PIS, COFINS, IPI, CBS. Tudo bem? O ITCMD, ele vai ter algumas mudanças geralmente quanto a alíquota, tá? Porque a alíquota do ITCMD, a gente vai ver, ela é estadual. O ITCMD é estabelecido pelos estados, competência estadual. Mas determinados estados estabelecem alíquotas muito maiores, o dobro, por exemplo, acho que em São Paulo é 8%, aqui no Paraná é 4%. Então vai haver mudanças quanto às alíquotas, tá? O IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, ele vai entrar, né? O IVA é o dual, o nosso, que é o IBS e o CBS. O PIS vai embora, e o Imposto Seletivo vai entrar. Tudo bem? Aí tem o regime de transição, como que vai funcionar, né? Nos próximos anos. Esse regime de transição também não precisa decorar, tá bom? É só como que ele vai funcionar, tudo bem? Então não vou nem falar muito dele. E aí tem o conteúdo para a prova. Agora a gente vai voltar lá nos impostos, tá, pessoal? Eu decidi antecipar o conteúdo antes das taxas, das contribuições de melhoria, porque os impostos, a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado quanto a eles. Eles são, com certeza, o conteúdo mais importante da nossa matéria, porque tudo envolve imposto. Tudo que a gente faz envolve imposto, tudo bem? A gente vai primeiro ver tudo e depois a gente vai fazer uma tabelinha, tá bom? A gente pode não terminar. Eu quero terminar antes das 5h30, ou antes das 6 horas. Antes das 6 horas a gente termina, tá? O conteúdo. Pode ser que a gente não termine a tabelinha, mas a gente vai terminar com certeza o conteúdo antes das 6 horas. Vamos lá. Impostos que gravam o comércio exterior. Pessoal, são dois. Dois impostos que gravam o comércio exterior, tá? Embora a gente tenha outras hipóteses, por exemplo, o IOF, o ICMS, o IPI, que podem incidir sobre o comércio exterior, aqueles que gravam o comércio exterior exclusivamente serão o II e o IE, tá bom? O II, vamos lá. II e IE, tanto II, o imposto de importação, quanto de exportação, tem competência federal privativa, tá? Então, compete à União estabelecer. Tanto o II e o IE não obedecem aos critérios da anterioridade, tá? E tanto o II e o IE são extrafiscais, tá? Então, além de terem a função arrecadatória, terão função indutora de condutas, que seria a motivação e a desmotivação de condutas. Tudo bem? Então, por exemplo, se o presidente da República, né,
uma vez que a alíquota pode ser aumentada, a alíquota do II e do IE podem ser aumentada por decreto, o presidente da República vai falar, olha, eu quero motivar o comércio interno. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar ou diminuir o imposto de importação? Se ele quer aumentar o comércio externo, incentivar o comércio interno, perdão, comércio interno. Ele vai aumentar ou diminuir a alíquota do imposto de importação? O que vocês acham? Bom, pessoal, seguinte, se ele quer incentivar o comércio interno, então, com certeza ele vai diminuir o imposto de importação. Ele vai aumentar o imposto de exportação, perdão. Aumentar o imposto de exportação, tá? Por quê? Porque ele quer que os produtos permaneçam aqui. Então, ele vai aumentar o imposto de exportação para que os produtos não sejam vendidos para outros países, tudo bem? Então, ele aumentando o imposto de exportação vai fomentar o comércio interno, porque o comércio vai começar a vender internamente, né? Os fazendeiros, por exemplo, venderão produtos internamente, suas commodities internamente, tudo bem? Então, essa função indutora serve justamente para isso. Se o presidente quiser motivar ou desmotivar uma conduta, ele vai aumentar ou diminuir as alíquotas, tudo bem? Por próprio decreto. E, pessoal, essas alíquotas, porque elas não obedecem aos critérios de anterioridade, podem ser aumentadas e diminuídas a qualquer momento, tá? Mas aí a gente vai ter aquela questão, que você vai pagar conforme a lei vigente, né? Lembra, conforme a lei vigente, e aí para beneficiar o contribuinte, artigo 106, 3, lá, acho que era 2C, ou 3C, alguma coisa assim, lá do CTN, que falava justamente do benefício ao contribuinte, tá? Então, para aquela alíquota menos gravosa na data que gerou o fato gerador, tudo bem? Então, pode aumentar pode aumentar a alíquota por decreto. E não obedece aos critérios de anterioridade, já falamos. Agora, pessoal, qual que é o fato gerador da importação? Seria a entrada de produtos estrangeiros ao território nacional, a própria importação. A alíquota do imposto de importação é a alíquota ad valorem, ou seja, é um percentual que incide sobre a base de cálculo ou específica em unidade de medida. Exemplo, R$ 1 sobre o metro cúbico. Ou seja, pessoal, ou vai incidir sobre a base de cálculo, né, do imposto de importação. Eu acho que a professora não colocou a base de cálculo do imposto de importação, né? A base de cálculo eu imagino que seja o próprio valor do bem, né? A base de cálculo do imposto de importação, né? A gente não colocou aqui. Acho que não. Enfim, então, ou a alíquota vai incidir sobre a base de cálculo, ou ela vai incidir sobre a unidade de medida. Exemplo da incidência sobre a unidade de medida. Você vai pagar o imposto de importação por metro cúbico que você importar. Você vai pagar R$ 1 por metro cúbico. Ou seja, pessoal, você vai importar 1.000 metros cúbicos, 1 quilômetro cúbico. Eu nem sei se é possível isso. Você importar tanta coisa assim. Até porque metro cúbico é bastante coisa. Enfim, você vai importar 1 quilômetro cúbico. Acho que 1 metro cúbico é 1.000 litros, alguma coisa assim. Aí você vai incidir pelo metro cúbico uma alíquota, uma determinada alíquota, né? Em unidade de medida. Seria, por exemplo, R$ 1 sobre o próprio metro cúbico. Então, seria R$ 1.000 que você vai pagar de imposto. Tudo bem? Agora, o imposto de exportação, aí tem alíquota ad valorem, não é pela específica, não é uma alíquota específica, é ad valorem. Mas essa alíquota pode variar de 0 a 150%. Essa alíquota, pessoal, ela é feita conforme perdão, ela tem uma tabelinha, tá? Tem uma tabelinha que é editada pelo próprio, não sei se é pelo Senado, pela Casa Civil, que essa tabelinha é uma tabela que vai definir quais são as alíquotas, tá? Quais são as alíquotas dos bens, tudo bem? Aqui, o aspecto temporal, então, quando que a gente considera? Qual alíquota que a gente considera? É do momento quando o importador registra os documentos da importação no sítio eletrônico da Receita Federal, o Siscomex, tá bom? Então, no momento que
o importador registra os documentos da importação, é aquela alíquota que vai incidir. Mesma coisa acontece no exportação. Considera-se a alíquota no momento quando o exportador registra os documentos de exportação no sítio eletrônico da Receita Federal ou Siscomex. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida quanto a que grava o comércio exterior? Os impostos que gravam o comércio exterior? A gente depois vai fazer uma tabelinha que vai ajudar bastante, tá bom? Certinho? Vamos continuar, então. Sobre o patrimônio e renda. Aqui, pessoal, são provavelmente os impostos mais importantes, tá? Os impostos mais importantes, porque são os impostos mais comuns que a gente vê. Eu acho que eu não conheço ninguém que nunca ouviu falar de imposto de renda. Né? Não conheço ninguém que nunca ouviu falar de IPTU, de IPVA. Não conheço. A não ser que seja uma criança, sei lá, mas qualquer adulto, por mais por menos de entendimento de direito que ele tenha, de direito tributário, ele vai saber que existe, tá? E, realmente, imposto de renda é um dos exemplos dos impostos que incidem sobre o patrimônio e a renda. Vamos lá. Começar por ele. Imposto de renda, competência federal, anterioridade anual, alíquota progressiva, então ele depende da capacidade de contribuição da pessoa. O fato gerador seria auferir renda e a declaração anual deve ser apresentada relativa ao ano anterior, a uma obrigação acessória. Tranquilo, pessoal. Não precisamos falar muito mais que isso. Imposto de renda todo mundo sabe. Anterioridade anual, então apenas ao exercício financeiro seguinte, né? Ao próximo exercício financeiro, então ano que vem, que você vai poder cobrar. O fato gerador seria realmente auferir renda, ter renda. Tudo bem? Bem tranquilo. Imposto de renda acho que é o mais fácil, porque ele não modifica muito. Não tem. A gente já acostumou até a falar de imposto de renda. Agora vamos para o ITR. O ITR também é competência federal. Ele também é extra fiscal. Lembra lá? O IE, ele também é extra fiscal. Mas aqui, pessoal, a extra fiscal, por quê? Porque ela tem uma função indutora de privilegiar a propriedade produtiva e desmotivar propriedades improdutivas, tá bom? Então, tem essa função indutora de condutas de privilegiar a propriedade produtiva. Ou seja, tem uma alíquota, pessoal. A alíquota, ela depende da área total do imóvel e do grau de utilização. Essa alíquota, ela também tem uma tabelinha específica, que para a nossa prova não precisa decorar, tá? Que vai de, por exemplo, 10 hectares a 1.000 hectares, alguma coisa assim, sabe? Então, qual que é a porcentagem de hectares utilizadas, né? Então, se você utiliza, quanto mais você utilizar, quanto mais da sua fazenda você utilizar, você realmente produzir naquele lugar, aí você vai incidir uma alíquota do ITR menor, porque quanto mais improdutiva forem suas terras, maior será a alíquota do ITR. Tudo bem? A base de cálculo seria a própria terra nua, tá? A terra nua em si, tá? Então, desprovida de qualquer plantação, qualquer coisa que possa aumentar o valor dela, tá? Anterioridade tanto anual quanto a nonagesimal. Qual que é a diferença entre o IPTU e o ITR? Bom, já é um entendimento pacificado que se o imóvel estiver na zona urbana, paga-se IPTU. Se ele estiver na zona rural, paga-se ITR. Entretanto, se o imóvel estiver em zona urbana, mas se explora a atividade agroeconômica, que seria o prédio rústico, nesse caso incide ITR e não IPTU, pela teoria de destinação, pois as teorias de destinação sobrepõem-se à da localização. Então, pessoal, em via de regra, se o imóvel está localizado na cidade, incide o IPTU. Se o imóvel está localizado na zona rural, incide o ITR. Agora, se um imóvel localizado na cidade for um prédio rústico, onde se exerce a atividade agroeconômica, aí incide o ITR, não incide o IPTU. Mesmo que seja um imóvel de propriedade territorial urbana, tá? Que é justamente o IPTU. Ainda assim incidirá o ITR, porque a teoria da destinação se sobrepõe à da localização. Tudo bem, pessoal? Falando de IPTU, vamos ver ele. A competência municipal, tá? Tem assim meio que um macetinho para vocês entenderem, o macetinho que eu uso. Como que eu sei que o IPTU é municipal? Porque você está na sua cidade, você tem um prédio numa cidade, né? Você não tem um prédio no estado, você tem um prédio na cidade.
Você não mora, beleza, você mora em Maringá, você mora no Paraná, mas antes você mora em Maringá, antes de morar no Paraná, não é verdade? Então você mora num prédio que está localizado numa cidade. Então o IPTU é municipal. Outra, aí, pessoal, para vocês entenderem, o IPVA é estadual, por quê? Por causa, eu sempre associo por causa do Detran. O Detran, pessoal, é um estado, é o Detran do Paraná. Quando você vai lá acessar, Detran PR, você vai estar numa página que liga o Detran do Paraná. Detran SP é de São Paulo, Detran RJ de Rio de Janeiro, e assim por diante. Então, Detran, se você associar com os Detrans, né, com o Detran de cada estado, aí sim, o IPVA é estadual. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Também incide anterioridade anual e nonagesimal. Então, nonagesimal é a noventena, então 90 dias, e anual é exercício seguinte, né, o ES, exercício financeiro seguinte. Lançamento de ofício, ou seja, a Receita Municipal ela calcula sozinho o valor devido e informa o contribuinte o valor que precisa ser pago. Aqui, pessoal, diferente do IR, o imposto de renda você precisa declarar. Você precisa. Aqui o fisco municipal, a Receita Municipal do IPTU, ele vai informar, você deve determinado número, você deve X. Não é você que tem que calcular, é o próprio, é a própria cidade que calcula e passa para você. Tudo bem? As alíquotas de Maringá levam em consideração a localização e uso do imóvel. Também, então, nós temos alíquotas diferenciadas, né? Justamente pela localização, porque algumas localizações são mais valorizadas que outras, né? Também é extra fiscal, porque essa motivação e essa desmotivação, elas visam cumprir a função social do imóvel. Lembra, pessoal, que o IPTU, ele é um caso raro de que tem um caráter penal sancionatório, lembra? Que seria a desapropriação. Eu falei isso na aula passada. Seria desapropriação. Então, o IPTU em si, ele pode ser uma sanção. Ele pode, embora ele seja imposto, ele pode ser proveniente de sanção, essa desapropriação. Tudo bem? Então, o fato gerador é ser proprietário de imóvel urbano, teoria da localização em regra, tá? Aí o caráter sancionatório, que eu acabei de citar. Então, alíquotas progressivas se não cumprir a função social do imóvel, podendo até ser desapropriada. A base de cálculo é o valor venal do imóvel, isso é muito importante. Então, quanto mais valorizado, mais caro será o IPTU. Se o seu imóvel, pessoal, embora a alíquota ela possa não modificar, você tem um imóvel localizado na Avenida 15 de Novembro. Tem dois imóveis, né? Um localizado na Avenida 15, os dois são localizados na Avenida 15 de Novembro, basicamente na mesma região, tá? No mesmo lugar, mas são dois imóveis diferentes. E aí você tem um que é muito mais valorizado que o outro. A alíquota pode ser idêntica, mas ou idêntica ou muito similar, mas a base de cálculo vai ser muito diferente. E isso vai influenciar no valor do IPTU, tudo bem? Porque a base de cálculo vai influenciar diretamente na alíquota que você vai pagar. Então, a base de cálculo seria o valor venal do imóvel. O imóvel, por exemplo, se o valor venal do seu imóvel é de 30 milhões, poxa, você paga a base de cálculo é muito, muito alta. Então, você vai pagar no IPTU muito alto também, tudo bem? Contrato de locação, que responsabiliza o locatário a pagar IPTU. Se ele não pagar, perante a prefeitura, pouco importa. A responsabilidade cairá sobre quem praticou o fato gerador, ou seja, o locador. Isso caiu também, foi uma questão da listinha da professora. Pessoal, sempre que eu for feito um contrato de locação que responsabiliza o locatário a pagar IPTU, se o locatário não pagar, pouco importa para o fisco. O fisco vai cobrar quem? Vai cobrar o locador, não o locatário. Porque pro fisco, pouco importa se houver um contrato firmado entre as partes. Não importa. O que importa é que houve realmente essa diferença, né? Que existe, mantém-se essa obrigatoriedade em pagar IPTU. Tudo bem? Agora a gente vai falar do IPVA. A gente está indo um pouquinho mais rápido para dar tempo, tá? IPVA é estadual, municipal, federal, estadual. Eu vou fazer agora, começar a fazer perguntas, pessoal, para vocês, para ver se vocês estão afiados, tá? Depois, quando a gente for ver os outros, né? Quanto a competência só, tá? Mas não fiquem tristes se vocês não acertarem, tá? Você que está nos ouvindo aí na rádio, sei lá o quê, vocês podem responder na cabeça de vocês quando a gente for ver aqui, tá bom? Vamos lá. IPVA, ele é competência estadual, como eu já falei. Ela
ela tem anterioridade anual e nonagesimal, mas calma que a gente vai fazer uma tabelinha que vai explicar todas as questões da anterioridade, a gente vai colocar tudo em anterioridade, vai ser bem interessante, tá? O fato gerador, qual que seria? Seria ser o proprietário de um veículo automotor desde o dia 1 de janeiro. Então, você, sendo proprietário de um veículo automotor, você já tem a obrigatoriedade, a compulsoriedade de pagar o IPVA, porque é um fato gerador, tá? A base de cálculo é o valor do veículo da tabela FIPE, tá? Então, todo ano é atualizada a tabela FIPE e a base de cálculo seria o valor do veículo da tabela FIPE, não o valor do veículo atual, o que você acha que ele é. Não, o valor do veículo na tabela FIPE, tá? Veículos de mais de 20 anos não pagam IPVA, então se você quer ser colecionador, seu veículo tem mais de 20 anos, você não paga IPVA. A alíquota no Paraná é de 3,5 sobre a base de cálculo, tá? Então, sobre o valor do veículo na tabela FIPE, tudo bem? Você paga o IPVA na sede ou domicílio tributário do contribuinte, tá? Então, você paga, por exemplo, o IPVA foi registrado o veículo no Detran de São Paulo. Então, você tem um registro junto ao Detran de São Paulo. Para quem você vai pagar? Mas você usa ele em Maringá. Mas você vai pagar ainda para o Detran de São Paulo. Você vai pagar o IPVA para São Paulo, tá? Reforma tributária. A emenda constitucional 132, que é da reforma tributária, ela alterou o IPVA. Por quê? Porque ela colocou a possibilidade dos estados diferenciar alíquotas a carros que impactam o meio ambiente, como eu falei, né? Então, se o carro prejudica menos o meio ambiente, o estado pode aumentar ou, nesse caso, diminuir a alíquota do IPVA. Incidir sobre veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, com algumas exceções, tá? Então, é possível agora, a gente vai ver a incidência de IPVA em veículos automotores terrestres, que já existe, aquáticos e aéreos, que é uma novidade, tudo bem? Lançamento de ofício, mesma coisa do IPTU. Então, agora o Estado, já que a competência é estadual, o Estado ele vai calcular, o fisco estadual vai calcular para você e vai te dar o valor que você precisa pagar. Então, pessoal, é um exemplo básico aqui. Toda vez que você vai pagar o IPVA de um carro, o Estado já vem ali calculado o valor que é devido. Aí você pode parcelar nas questões, mas já é calculado ali para você. Você não precisa, não existe uma obrigação acessória que nem no imposto de renda que você precisa declarar. Não, aqui já existe a obrigação principal de pagar, tudo bem? A obrigação necessária ali de pagar. Beleza, pessoal? Aí tem aquela questão aqui do OB, né? Essa daqui, geralmente, é quanto a possibilidade, qualquer o ente federativo que é competente para exigir o IPTU, né? Então, eu vou ler por aqui para vocês. Admita que em 2016 foi criado um território federal no Brasil, dividido em municípios. Então, é um território federal, então ele está sob a supervisão, a supervisão de quem? Se é um território federal, pessoal, está sob a supervisão do Distrito Federal, tá? Dividido em municípios, mas esse território em si é dividido em municípios. Joaquim reside nesse território e recebeu da União, no presente ano, um guia para pagamento do IPTU do seu imóvel. Na semana seguinte, recebeu também um guia do município em que mora. Levando em conta a situação descrita, assinale a alternativa correta. Então, ele recebeu da União um guia para pagamento do IPTU e recebeu do município também. Então, qual que é a alternativa correta? É que apenas o município onde Joaquim reside é competente para exigir o IPTU. Então, essa clara competência entre os entes federativos. É clara a competência dos municípios. Competência municipal para exigir o IPTU. Se fosse PVA, competência estadual. Se fosse o IR, competência federal. Tudo bem? São essas as grandes diferenças. E agora nós temos, por fim, o IGF. O IGF, ele é competência federal, mas ele não existe na prática. Ele tem somente previsão constitucional, que o que instituirá o IGF? Vocês se lembram? É lei, mediante lei, matéria de lei, ordinária, complementar.
Medida provisória. Matéria de lei complementar, tá bom? Então, lei complementar pode criar grandes fortunas. Não existe essa lei complementar ainda, tudo bem? Então, é por isso que o IGF não existe. Beleza? Próximo. Oh, eu não queria mostrar tudo. Ah, mas agora vocês já viram. Droga. Enfim, vamos lá. Imposto sobre produtos industrializados, IPI, competência federal, anterioridade nonagesimal. Não cumulativo. Pessoal, o não cumulativo, ele é um assunto que é importantíssimo. Até porque a gente viu na reforma tributária a não cumulatividade plena dos tributos. Aqui, pessoal, dos impostos, né? Aqui, o IPI, ele é não cumulativo. Por quê? Porque ele gera créditos para os pagadores. A professora dava um exemplo, né? Você é um você é uma empresa. Você, por ser um produto industrializado, você é uma empresa, né? Vende a matéria-prima. Você tem que pagar o produto, né? Você vai pagar o IPTU, digamos, o IPI, perdão. Digamos que seja de R$ 1.000. Então, você vai aumentar o seu preço em R$ 1.000 para ter esse crédito, porque você já está como que eu posso falar? Não é prevalecendo, você já está remediando que você vai ter que pagar, se prevenindo. Você vai estar se prevenindo para pagar o IPI, tudo bem? Então, o IPI vai ser pago por quem? Pelo consumidor final, tá? O consumidor final, ele vai acabar pagando todos esses créditos, tá bom? Porque a própria empresa, ela não vai acabar pagando o IPI. Ela vai aumentar o valor do bem dela para que depois os próximos consumidores vão também ficar aumentando esse valor até chegar no consumidor final. E esse consumidor final vai pagar todo esse valor, tudo bem? Todo esse valor que foi né, modificado aqui. Por isso, pessoal, que é interessante até que vai ser extinto o IPI em grande parte, só vai permanecer lá na Zona Franca de Manaus. Isso possivelmente vai prejudicar a gente, mas eu vejo de uma maneira que vai facilitar o acesso a determinados itens, né? Mas vamos ver como que vai ser a situação, né? Então, não cumulatividade, sempre vai gerar um crédito. Esse crédito, ele então, a empresa, o consumidor, ele vai aumentando, né? Então, vai sendo de empresa a empresa, eles vão sempre aumentando o valor do produto por causa do IPI. É por causa do IPI que a gente paga, sei lá, um valor que é 2, 3 vezes maior que o valor de fábrica, né? Porque a fábrica, ela sempre vai, então ela vai vender, vai revender, e aí o consumidor, não o intermediário, não o final, por exemplo, o supermercado, ele comprou da fábrica e ele vai vender por um valor maior, justamente por causa dessa não cumulatividade. Tudo bem? Seletividade ou essencialidade, ou seja, os produtos básicos como arroz, feijão, carne e macarrão têm alíquotas menores do que os bens considerados supérfluos. Entretanto, pessoal, tem muita discussão quanto o que é um bem considerado supérfluo. Até porque, para mim, não é supérfluo, é pasta de dente ou sabonete. Mas, para entendimento aqui de quem cobra, né, da Federação da União, sim, o sabonete seria supérfluo, tudo bem? Então, essa seletividade ou essencialidade, né? Que os bens essenciais, tidos como essenciais, por exemplo, comida, eles terão um IPI menor, tá bom? Pode aumentar a alíquota por decreto, então o presidente ele pode aumentar essa alíquota, mas aí ele vai ter que respeitar essa anterioridade nonagesimal por causa que é a própria anterioridade do IPI, tá? O fato gerador é quando a mercadoria sai da indústria, então a mercadoria sai da indústria ou ela sai de uma da indústria ou do consumidor intermediário, ele vai saindo e aí ali vai incidindo os fatos geradores. Serão vários fatos geradores, tá? Que vai incidir o IPI. Então, vai essa venda até da indústria até o consumidor intermediário, vai incidir o IPI, e depois essa mercadoria vai incidir novamente o IPI para o consumidor final, que vai pagar todo o IPI que foi pago. Tudo bem? Então, base de cálculo seria o próprio valor da mercadoria. A alíquota é por produto, então, cada um tem uma determinada alíquota. Essa alíquota, existe uma lista
de produtos, existe dentro dessa lista determinado cada alíquotazinha para cada produto, tá? Ele é caracterizado pela extrafiscalidade, tá? Então, além da função arrecadatória, tem a função indutora de condutas. E aí, essa tabela de incidência, ela mostra todas as alíquotas de todos os produtos, tá? Que seria a TIPI, a TIPI. Então, a tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados, tá? Beleza, pessoal? Agora a gente vai falar sobre o IOF. Não sei se vocês conseguiram ver. Vamos lá. Para Fernanda. Fernanda, você está muito quieta hoje. O IOF, qual que é a competência dele? Federal, muito bem, Fer, muito bem, parabéns. Você ganhou uma viagem com tudo pago para o Caribe. Ah, oi, mas eu não tenho. Você ganhou essa viagem, eu só não posso te dar, porque eu não tenho dinheiro. Mas você ganhou. Olha só que interessante. Então, o IOF, então, ele realmente, como a Fernanda muito bem falou, a competência é federal e ela é privativa da própria União, tá? Então, e aqui, pessoal, o IOF, ele não obedece os critérios de anterioridade, tá? Não obedece, tá? Então, a alíquota pode ser também aumentada por decreto, então não é necessário, assim como no IE, então no Imposto de Importação e no Imposto de Exportação, que ambos não obedecem aos critérios de anterioridade e ambos podem aumentar a alíquota por decreto. Aqui no IOF é a mesma coisa. E ambos são de competência federal. O IOF e o IE, eles são muito parecidos em muitos assuntos, em muitas questões até, né? Os fatos geradores seriam as operações de crédito, os seguros e o câmbio, a compra e venda de moeda estrangeira. Seriam essas as operações. Pessoal, operação de crédito francamente, é uma das hipóteses mais amplas, né? O que é uma operação de crédito, né? Quantas operações de crédito nós fazemos, né? Então, imposto sobre importação de operações financeiras é muito amplo, né? Enfim. E também tem a própria questão da extrafiscalidade, né? Aquele que, além de função arrecadatória, tem função indutora de condutas. Marcos, imposto sobre transmissão, causa morte e doação, o ITCMD, qual que é a competência dele? Não sei, Matheus, qual é. Do ITCMD, vou dar uma dica. O que você acha quando você pensa em transmissão causa-morte? Você pensa de direito sucessório, não é verdade? Sim. E doação, você também pensa em direito sucessório, mas seria mais pela aquela questão da transferência a título gratuito, né? Da transmissão de um bem, né? Não é verdade? Uhum. CMD, para vocês decorarem, pessoal, para vocês memorizarem, ele é estadual por quê? Porque cada estado tem uma determinada alíquota. Eu falei, acho que eu falei um pouquinho atrás, que o Paraná tem uma alíquota, acho que de 4%. São Paulo tem de 8%, querendo e querem aumentar também, né? Então, essas alíquotas, elas são estaduais. Cada estado tem uma determinada alíquota de TCMD. Beleza? Então, a transmissão, imposto de transmissão causa mortes e doação é estadual, competência estadual privativa, tá? Ele obedece ambas as anterioridades, tanto a anual quanto a noventena. E os fatores geradores precisa haver morte, então transmissão causa mortes, então os herdeiros eles farão a partilha do patrimônio do autor da herança, né, que é o de cujos, sendo eles responsáveis por pagar o ITCMD, tá? Então os herdeiros pagarão o ITCMD. A doação, por sua vez, ela é a título gratuito. Então quando você doa algo, você paga o ITCMD. Você paga ao Estado esse ITCMD. Certo. A lei, certinho? Uhum. A lei complementar, ela ainda não existe. Não há lei complementar que regule o IPCMD, mas a gente utiliza muito a questão das próprias alíquotas dos estados, tá? Cada estado tem a sua, né? Não existe essa unicidade de alíquotas, embora pela reforma tributária a gente tenha esse entendimento dessa unificação das alíquotas do ITCMD. Não sei se vai ser verdade, não sei se vai ser possível, mas vamos ver, né? Então, se no divórcio houver transmissão de bem imóvel a título gratuito, paga-se também o TCMD. Isso daqui, pessoal,
é até interessante para o nosso direito sucessório, né? Porque é possível, se divórcio, se no próprio divórcio, como que é o nome? Os cônjuges, um cônjuge transmitir o bem a título gratuito ao outro cônjuge, ele ainda assim pagará o ITCMD. Tudo bem? A reforma tributária, então, ela trouxe essa ampliação e esclarecimento das organizações com imunidade tributária, tá? Trouxe também a competência do Estado, onde era domiciliado o de cujus ou o doador, e também trouxe a alíquota progressiva em razão do quinhão, do legado ou da doação, tudo bem? Então, antes você não tinha isso, e hoje a gente tem. Mas, pessoal, de reforma tributária, só precisamos saber sobre o IBS, o CBS também, e o imposto seletivo, tudo bem? Então, essa aqui é só a título de curiosidade. Beleza? Agora a gente vai ver o ICMS, tá? O ICMS, ele também é por competência estadual, assim como o imposto que a gente viu, o ITCMD, e ele é instituído por lei complementar, essa lei Candir, 87 de 96, e tem o RICMS. O que é o RICMS? Não é RICMS, é o regulamento do ICMS, que ele é feito pelos estados e eles sempre precisam obedecer a essa lei Candir, tá? Então, pessoal, para você encontrar a alíquota, para você encontrar qual que é como que vai incidir esse ICMS, você vê pelo regulamento do ICMS, que cada estado faz o seu. E eles sempre obedecem à lei Candir. A lei Candir é uma lei complementar, então ela tem competência, ela é federal, tá? Então, todos os estados devem obedecer à lei Candir. Ele é não cumulativo, então o ICMS é de recolhimento obrigatório em todas as operações da cadeia produtiva, como eu falei, vai incidir ICMS em toda a cadeia produtiva, e aí vai gerar aqueles créditos, né? E aí quem paga, no final das contas, é o consumidor final, tá bom? Quem paga sempre, como todo mundo sabe, somos nós, né? Enfim. Os fatos geradores são a circulação de mercadorias, a importação, os serviços de comunicação, tá? Todos os serviços de comunicação e os serviços de transporte, somente aqueles interestaduais e intermunicipais. Se for dentro do mesmo município, incide o ISSQN, tá bom? A base de cálculo é o valor da mercadoria na circulação e importação ou do serviço fornecido, tudo bem? Então, valor da mercadoria ou do serviço fornecido. E as alíquotas são estaduais e interestaduais. Interestaduais, então, cada estado estabelece uma alíquota diferente, mas pode haver diferenciais de alíquota, né? Então, pode haver o DIFAL, que é o diferencial de alíquota. Se houver o DIFAL, geralmente vai haver essa cobrança, essa exigência da suplementação da alíquota, desse diferencial de alíquota, tudo bem? Então, pode ser que sobrevenha uma cobrança extra do ICMS, tá bom? E ele também é passível de substituição tributária. O Estado ele pode nomear um substituto para fazer o recolhimento antecipado ou posterior do ICMS de toda a cadeia de produção. Tudo bem? Seria esse nomeação desse substituto, que ele vai regular, ele vai ver todos, ele vai recolher, né, antecipadamente o ICMS de toda essa cadeia de produção. Tudo bem? Desde o começo até o final. Beleza, pessoal? Agora a gente vai ver o ITBI. O ITBI é municipal, assim como o imposto que a gente vai ver depois, que é o ISSQN, que também é municipal. O ITBI é municipal. Anterioridade às duas. O fato gerador é a transmissão onerosa de bens imóveis. Pessoal, onerosa porque a transmissão gratuita incide o quê? Se você falou ITCMD, você está 100% correto, tá? Então, o fato gerador é a transmissão onerosa de bens imóveis. Onerosa. Então, exige pagamento, exige pecúnia, exige compra e venda, tá bom? Esse tipo de transmissão. Então, a base de cálculo é o valor da transmissão do bem imóvel. No ITCMD, por exemplo, no IPTU, por exemplo, é o valor venal, né, do IPTU. Aqui é o valor da transmissão do bem imóvel. Então, por quanto você pagou aquele bem imóvel, vai incidir o ITBI, tá bom? A alíquota é variável de um município para outro. Tem municípios que instituem alíquotas muito superiores, por exemplo, São Paulo. O valor da alíquota de São Paulo é muito superior do que Maringá. Porque quantas são as transmissões de bens imóveis efetuadas em Maringá comparado a São Paulo? Tudo bem? Então sempre tem essa diferença de alíquota.
tá? Se no divórcio houver transmissão de bem imóvel a título oneroso, paga-se ITBI. A título gratuito, paga-se o ITCMD. E a responsabilidade para pagar o ITBI é de quem compra, não é de quem vende, é de quem compra. Tudo bem? E aqui, a gente está indo para o final dos nossos impostos, tá bom, pessoal? Porque o restante é só mera discussão, tá? E aí a gente já finalizou as taxas e as contribuições de melhoria, então estamos indo para o finalzinho do nosso caderno aqui. O ISSQN é outro imposto que vai embora, né? Então, vamos lembrando lá. O PIS, o COFINS e o IPI, tá? Eles vão ser substituídos por qual tributo? Pela reforma tributária. Vamos ver se vocês estão afiados. Eles vão ser substituídos pelo CBS. CBS, tá bom? Lembra, CBS, União. União, então todos esses, o PIS, o COFINS e o IPI, têm competência federal, tá bom? Vamos ver se isso é correto? Vamos ver lá o IPI. Ó, IPI. IPI, competência federal, tá vendo? Então, CBS é de competência da União, né? O IVA da União. Então, o PIS, o COFINS e o IPI vão embora. E o ISSQN e o ICMS, o ICMS e ISSQN e o ICMS vão embora também. Pela reforma tributária, eles vão ser substituídos pelo IBS, pelo Imposto sobre Bens e Serviços, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Por que a gente estuda? Não sei, tá? Realmente não sei, a gente estuda por estudar. Até porque o ICSQN vai embora. Posso falar ISS, posso falar ISSQN, não importa, tá? Qualquer forma está correta. Competência municipal, assim como o imposto que a gente viu antes, o ITBI, tá? Anterioridade anual e nonagesimal. A Lei Complementar 116 de 03, ela mostra uma lista de serviços tributáveis, tá? Então, essa própria lei complementar, ela coloca vários serviços que são tributáveis. O fato gerador é a prestação do serviço em si, tá? Lembrando que, se for serviço de transporte interestadual e intermunicipal, incide o ICMS, tá? Se for dentro da mesma cidade, incide o ISSQN, tá? A base de cálculo, então, é o valor dos serviços prestados, a alíquota é estabelecida por cada município, a de Maringá é de 2%, e o ISS é devido, em regra, para o município da sede da empresa prestadora, que foi, então, da empresa de onde a pessoa trabalhou. Então, se a pessoa trabalhou para a Apple, que tem sede em São Paulo, e ela prestou um serviço do seu trabalho em Maringá, ainda assim, em regra, é devido para a sede da empresa, aquele prestador. Então, para lá em São Paulo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Assim, foi realmente muito rápido. Aí eu quero fazer a tabelinha com vocês, não sei se dá tempo, hein, da gente terminar antes das 6 horas, mas vamos ver, né? Vamos lá. Vamos falar agora, então, a gente falou daqueles que incidem, que gravam comércio, comércio exterior e interior, aqueles que incidem sobre a renda e sobre o patrimônio, aqueles que incidem sobre a transmissão, circulação e produção, e agora a gente vai ver os extraordinários, tá? Os extraordinários, pessoal, não tem o que falar. É a própria questão do artigo 154, inciso 2. Na iminência ou no curso de guerra externa, a União poderá criar impostos extraordinários para custear a guerra, e eles podem ser cumulativos, tudo bem? E depois, por fim, nós temos os previamente indeterminados. Inciso 1. A União poderá instituir impostos, desde que não cumulativos, não tendo o mesmo fato gerador ou base de cálculo, mediante lei complementar. Tudo bem? Então, eles são indeterminados. São uma espécie de imposto que é indeterminado, né? Mas, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essas hipóteses, tanto do extraordinários quanto do previamente indeterminado, é muito difícil de incidência. Porque os extraordinários, pessoal, quando foi a última vez que o Brasil declarou guerra? Que o Brasil entrou em guerra, né? Só na Segunda Guerra Mundial. E olha lá, tá? Então, o Brasil ele não vive a iminência de guerra externa. A gente pode até falar que existem
que existem guerras travadas dentro do próprio território brasileiro, né? A exemplo, lá nas favelas, nas comunidades do Rio de Janeiro, né? Nós temos guerras realmente muito violentas, né? Mas aqui a gente está falando de guerra externa, tá? Então, entre países. Não existe. Então, o extraordinário é muito difícil de acontecer. Os previamente indeterminados, pessoal, eu acho assim meio estranho, porque para absolutamente tudo que a gente tem pode incidir no imposto já, sabe? Então, é meio difícil não adequar nenhuma das hipóteses que a gente elencou. Muito difícil. Beleza, pessoal? Aí tem essa questão aqui que a professora colocou, né? Ela fala, vamos ler ela, porque eu acho que ela é importante, ela é interessante para a gente entender. Natureza, eu não sei se é natureza sem LTDA, mas enfim, prestadora de serviços de corte e poda de árvores, buscando diminuir os seus custos tributários, resolveu alterar sua sede do município Alfa para o município Beta, tá? Então foi da sede do Alfa para o Beta. Embora em ambos os municípios a alíquota de ICS para tal serviço fosse de 2,5, uma lei recente aprovada pela Câmara de Vereadores do município Beta, que é a nova sede dessa empresa, sancionada pelo prefeito, concedeu redução da base de cálculo do ISS incidente sobre tais serviços, resultando em carga tributária menor, que equivaleria a uma alíquota de 2%. Então, antes tinha 2,5%, agora tem 2%. A mesma lei também afirmava que produzia seus efeitos imediatamente, não necessitando aguardar o exercício financeiro seguinte, tá? Então, pessoal, para redução de alíquota do ISS, a gente precisa, vamos voltar lá no INSS, não, no ISS. Aqui, ele obedece à anterioridade anual e não na gesimal. Isso é importante. Vamos ver o que o cenário está falando aqui. Diante de tal cenário, responda os itens a seguir. Tratando-se de maneira de lei em matéria tributária, poderia a lei de redução de base de cálculo produzir seus efeitos imediatamente? Olha que interessante, pessoal. Sim, poderia, mesmo que tenha essa questão da anterioridade anual e nonagesimal, né, no ISS. Sim, poderia, porque a lei de redução de base de cálculo do ISS pode produzir seus efeitos imediatamente, uma vez que não se trata de lei tributária que institua ou majore tributos, conforme artigo 150, B e C da Constituição, ou artigo 97, parágrafo 2º do CTN. Então é possível sim, pessoal, essa alteração, porque ela não institui ou majora tributos, ela reduz, tá? Então, para beneficiar o contribuinte, lembra? Para beneficiar o contribuinte pode produzir seus efeitos imediatamente, porque ele não vai aumentar e não vai instituir novos tributos, não vai aumentar o tributo já existente, vai diminuir, tudo bem? Por isso que pode produzir seus efeitos imediatamente. Próximo. O Estado Alfa editou uma lei nova sobre IPVA. O Estado, competência estadual e IPVA, beleza? Alterando as alíquotas originalmente estabelecidas desse tributo, de maneira a fixar duas alíquotas diferenciadas, de 4% e 2%, em razão do uso do automóvel como carro de passeio e como táxi, respectivamente. Então, para o carro de passeio será aplicada uma alíquota de 4% e para o táxi será aplicada uma alíquota de 2%. A mesma lei estabeleceu também uma alíquota majorada de 10% em relação àquela incidente sobre os automóveis nacionais, caso o automóvel seja importado, tá? Então, então existe uma majoração dos automóveis internacionais, tá? Então, os nacionais não vão ter essa alíquota, os internacionais sim. Diante de tal cenário, responda os itens a seguir. É válida a adoção de alíquotas diferenciadas de IPVA em razão do uso do automóvel como carro de passeio e como táxi? Bom, pessoal, se a gente fala de IPVA, a gente fala de competência estadual. E sim, a adoção de alíquotas diferenciadas em função do uso do automóvel, como o carro de passeio e como o táxi, é válida, pois o IPVA é tributo autorizado a ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e da utilização do automóvel, conforme o artigo 155, parágrafo 6º, 2 da Constituição. Tudo bem? Então, pessoal, realmente, para essa situação específica, como se trata de uso de uma situação pela qual a utilização será diferenciada, então, tanto para carro de passeio como de táxi, existe esse uso, então existe essa diferença. É possível, tá bom? A aplicação de uma alíquota diferente, né? Assim como a reforma tributária trazendo
para nós a questão da alíquota diminuída para carros elétricos, né? Carros que prejudiquem menos o meio ambiente. Tudo bem, pessoal? Eu não vou conseguir fazer aquela tabelinha, pessoal, aqui, mas eu posso fazer e enviar para vocês depois, tá bom? Eu acho que se eu fizer... O que eu vou fazer nessa tabelinha? Eu vou colocar impostos, todos os impostos, vou colocar fato gerador, vou colocar anterioridade, competência, base de cálculo, posso até colocar extra fiscal ou não, tá bom? Serão uma tabelinha assim para vocês decorarem, vai ter lá tudo bonitinho para vocês. Beleza, pessoal? Mas eu vou fazer um pouquinho mais tarde. Hoje talvez não, mas amanhã eu garanto que possa estar pronta. Tudo bem? Beleza. Beleza, meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Fernanda e Marcos, vocês são guerreiros. A Fernanda, ela esteve na primeira e esteve na segunda. Parabéns. A Fer vai ganhar, além das férias do Caribe dela, vai ganhar férias para Malibu. Olha que interessante. Mas, como vai cobrar? Mas aqui, ó, como você não é CLT, você não tem direito a férias. Então, ó, acabou, não vai ter férias. Perdão, essa é a realidade do Brasil. Beleza? Então, eu falei que você tem direito a férias, mas eu não falei que eu ia te dar, entendeu? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, eu vejo vocês mais tarde. Aí, como que vai funcionar? Terça-feira, né, a gente vai fazer a nossa aulinha. Terça-feira de tarde, a gente vai fazer a nossa aula de direito sucessório. Tudo bem? Uhum. Muito obrigado, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês. Deus abençoe. Uma ótima prova terça-feira. Eu que agradeço, Fer. E muito obrigado pela presença de todos. E vocês, ouvintes, que estão ouvindo, agradeço também que vocês estão me escutando e conseguiram aguentar todas essas horas de eu falando sem parar. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Mate. Até mais. Obrigado.